Olá! No último dia 12 de março, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que a tese de legítima defesa da honra não pode ser usada em julgamentos de feminicídio. A opinião pública se surpreendeu por achar que o argumento estava em desuso há décadas, mas um levantamento mostrou que a tese tem sido usada com certa frequência nos últimos tempos. Para debater a decisão do STF que impede o uso da legítima defesa da honra como fundamento de defesa, recebo no Ideias e Debates de hoje a promotora de justiça, doutora Celeste dos Santos. Doutora Celeste, seja bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigada, Melissa, é um prazer estar aqui. Recebo também a advogada e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, doutora Gabriela Araújo, que não é minha parente. Obrigada, Melissa, pelo convite. Um prazer estar aqui com você e com a Celeste hoje. Muito obrigada a ambas por debater esse tema que é importante para que a gente tenha assim, entendimento mais amplo do jurídico sobre esse tema, que é importante a gente ter o esclarecimento. Doutora, doutora Celeste, por que em 2021 a tese de legítima defesa da honra ainda era aceita como argumento de defesa nos tribunais? Bom, Melissa, o uso da legítima defesa da honra como argumento jurídico, ele vinha sendo utilizado em sede de feminicídio à frente dos tribunais do júri. Sim, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, embora o Tribunal do Júri comporte o uso de argumentos extrajurídicos, não é concebível, em pleno século XXI, em manifesta afronta à Constituição Federal, que prevê o princípio da dignidade da pessoa humana, que prevê a igualdade entre homens e mulheres no artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, que se admita que se possa ser invocado um argumento arcaico. Um argumento que nosso direito ele remonta ao livro 5 das Ordenações Filipinas, em que a honra do homem era um bem jurídico passível de tutela. Vigia aquela época, obviamente, uma hierarquia tutelada pelo nosso direito civil que consagrava essa assimetria no casamento entre os homens e mulheres. Então, a mulher era relegada ao plano privado nas suas atribuições típicas, que seriam cuidar da casa, cuidar dos filhos, procriar, e lhe era vedado o acesso ao espaço público, seja para fins de exercício de profissão, seja para que nós pudéssemos exercer direitos políticos. A consagração dessa forma assimétrica, ou seja, essa desigualdade de gênero, que no fundo essa desigualdade ela constitui uma discriminação contra a mulher, já que pela Constituição a honra não pertence ao homem, mas à própria mulher, é um bem jurídico que pertencente a ela, não há mais essa figura do chefe da sociedade conjugal. E o nosso Código Penal ele veda expressamente, mesmo em casos de traição, o reconhecimento como fator de exclusão da imputabilidade penal, a emoção e a paixão. Na Idade Média foi que começou de forma sistemática a ser ensinado entre os gêneros a violência contra a mulher. Isso foi algo que foi aprendido pela humanidade. E que as mulheres tidas por desavergonhadas, portanto, poderiam ser estupradas e bastaria a palavra do homem de que essa mulher era desavergonhada, então uma mulher que trabalhasse na cidade, ela era uma mulher desavergonhada e, portanto, não haveria crime na prática, por exemplo, de um estupro contra essa mulher. E por que eu estou falando de estupro também, já que o tema central é legítima defesa da honra? Porque nos processos em que eu atuo, embora não com essa alcunha legítima defesa da honra, existem muitas defesas, a doutora Gabriela, até vou pedir que se ela puder falar um pouco sobre isso, que é algo afeto a profissão dos advogados, que utilizam, na realidade, de argumentos extrajurídicos. Então, vai se plantando subliminarmente
aquela ideia de que é uma mulher desavergonhada, que é uma prostituta, e, portanto, a sua palavra não tem credibilidade. O que vale é a palavra do homem. Então, existe ao longo da nossa história um maior valor probatório à palavra do homem do que a da mulher. Já que os criminólogos já colocaram que as mulheres seriam um ser humano tendente a mentir. Você acredita que o Lombroso ele tem um famoso livro que é estudado nas escolas de direito, O Homem Delinquente. Mas ele também escreveu para o seu genro A Mulher Delinquente, colocando essas questões, então, que a sua racionalidade seria inferior, toda essa questão de um determinismo biológico, então, que a mulher seria propensa a mentir, seria propensa a praticar esse tipo de ofensas contra o homem. E todas as defesas elas têm sido construídas direta ou indiretamente, conforme a maior ou menor habilidade do advogado ou advogada, nessa questão central da honra da mulher. Então, são colocadas fotografias que não têm conexão com o processo, algo de muitos anos atrás, por exemplo, uma foto que a pessoa publicou no Instagram na praia, num momento de descontração, e tudo isso é colocado no processo, ainda que não se escreva de forma expressa, que se está questionando essa questão da honra da mulher, isso é feito de forma subliminar porque nós temos um poder judiciário machista. 70% do poder judiciário é composto por homens, assim como no legislativo nós temos pouco mais de 10% de mulheres. Então nós precisamos ver que a visão, a percepção, ela é uma percepção do ponto de vista masculino. Então precisamos introduzir no nosso ordenamento jurídico essa questão da perspectiva de gênero, evitando-se, coibindo-se a prática do uso desse tipo de defesa, que defesa não se trata, já que você pode rebater o pedido sem a necessidade do uso desse tipo de artifícios. Não dá para ouvir isso sem ficar um pouco indignada, né, doutora? É uma tentativa sistemática de desqualificar a vítima de todas as formas, né, de diminuí-la como um ser mesmo, diante daquela ocorrência, daquele ocorrido. Né? Doutora Gabriela, como essa decisão vai funcionar na prática para vocês, advogados, a decisão do STF? Bom, foi uma decisão unânime, né? Uma medida cautelar, referendando uma medida cautelar que já tinha sido concedida pelo ministro Dias Toffoli, nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 779. Se alguém estiver aqui nos acompanhando e quiser depois olhar no site do STF, dá para ler os votos dos ministros, que os votos, inclusive, vão muito ao encontro do que a doutora Celeste já falou, sobre o combate à desigualdade de gênero e a violação de direitos humanos invocadas no argumento de defesa, né? Quando um advogado de defesa invoca a culpabilização da vítima, estereótipos de gênero, sexistas contra a vítima, né? A vítima já foi vítima uma vez, já foi vítima de feminicídio e novamente é vítima de um julgamento moral da sociedade, e isso vai contra a nossa Constituição Federal, é contra os direitos humanos. Então, essa decisão, os votos dos ministros são muito bonitos nesse sentido, em defesa da igualdade de gênero. E o que eles decidiram? Eles decidiram que a defesa, não só o advogado de defesa, mas também o Ministério Público, a autoridade policial, o juiz, eles não vão poder utilizar nem direta, nem indiretamente, nem sutilmente, de qualquer forma, esse argumento arcaico de legítima defesa da honra, ou qualquer argumento que induza essa tese, né, de legítima, como se o réu pudesse matar, tirar a vida de uma mulher em defesa de sua honra, né? Às vezes o argumento que vem é um adultério ou é alguma coisa que a mulher fez, algum comportamento social da mulher que ele considerava reprovável, que violaria sua honra, mas como uma honra de um homem, né? Pode ser contraposta à vida de qualquer ser humano, né? E a gente não está falando aqui, a gente está falando da vida de uma mulher, mas poderia ser a vida de qualquer ser humano, né? Então é isso que na prática vai ser proibido. Se um advogado, juiz, promotor, qualquer um, invocar esse argumento, tanto na fase pré-processual como na fase processual,
Isso pode ser objeto de nulidade de recurso, isso vai ser desconsiderado pela Justiça. O próprio Tribunal do Júri pode ser, inclusive, anulado caso se entenda que houve uma decisão do júri, mesmo sendo o júri um órgão soberano, mesmo que se entender que eles decidiram pela absolvição do réu, tendo em vista esse argumento da legítima defesa da honra. É mais ou menos isso, invocar argumentos extra-autos, antijurídicos, em defesa do réu não serão mais admissíveis. Por isso, a importância dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Acho que é até interessante, aqui eu fico como a leiga aqui da conversa, mas eu acho que é interessante a gente observar o que foi a decisão que foi tomada, porque quando, por exemplo, a autoridade policial coloca ali legítima defesa da honra, ela já está fazendo um juízo de valor antecipado ao do juiz. Então, quer dizer, isso também interfere ali no processo de uma maneira geral. A visão, entre aspas, sempre vai estar sugestionada por essa visão inicial que a autoridade policial deu àquele fato. Então, isso é muitíssimo importante. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer para a doutora Celeste, que eu acho que até extra-tribunal essa dúvida. A gente sabe que o defensor ele não usava só essa tese da legítima defesa. Muitas decisões, muitas colocações vinham também carregadas de muita coisa, muitos argumentos machistas, né? Então, como a senhora falou muito bem anteriormente, de desqualificar a vítima. A gente tem inúmeros casos aí para servir de exemplo, onde o defensor queria defender o seu acusado desqualificando a vítima, né? Eu queria que a senhora analisasse se isso vem do sistema, do ordenamento jurídico, ou de certa forma um defensor desse também traz da sua vida, da sociedade como um todo, da estrutura social para o tribunal, essa visão de que o melhor caminho é desqualificando a mulher. Bom, os operadores de direito, eles provêm da sociedade. Então, dessa forma, eles trazem consigo seus próprios valores, preconceitos pessoais que são construídos socialmente. O Supremo Tribunal Federal, ele, na decisão, foi um marco jurídico, seria o que nós chamamos do ativismo em bom sentido, dizendo, olha, esse tipo de argumento não pode ser aceito. O que possibilitou que houvesse um aumento nesses argumentos? Houve uma reforma no Tribunal do Júri, a fim de que o juiz leigo pudesse, por qualquer motivo, absolver o acusado. E os advogados, nos júris que eu atuei, eles usavam muito o argumento do perdão. E sempre trazendo a construção do réu como um bom pai de família, que era provedor, e a mulher que não cumpria com o seu papel social. Isso vem desde a Idade Média. É preciso que a nossa sociedade entenda que isso foi construído. E nós estamos há centenas e centenas de anos tentando desconstruir. O movimento feminista ele só ganhou efetiva voz e começou a ser articulado no século XIX. Então, nós temos aí pouco mais de 100 anos em que as mulheres estão conseguindo fazer uma reflexão crítica sobre qual é o verdadeiro papel dos homens e das mulheres. E nesse discurso, os homens têm que participar, porque a equidade de gênero se constrói juntos. Não é com a radicalização de movimentos e nem com a separação das decisões. Então, esses argumentos são utilizados em processo de feminicídio. A autoridade policial ela não tem atribuição para fazer qualquer juízo de valor, então ele só pode descrever se houve ou não a prática de um fato típico. Essa é a atribuição do delegado de polícia. Eventual juízo sobre causas excludentes de ilicitude e culpabilidade não pertence à autoridade policial.
Então, a rigor, ele tem uma vedação legal para proceder dessa forma. Assim, nunca visualizei uns autos em que isso aconteceu. O que pode ocorrer, na verdade, é ele colocar exatamente a versão do interrogado. Isso ele também não pode inibir, que seria um interrogatório também, um exercício da autodefesa, mas o fato do réu colocar em suas palavras isso não significa que o advogado, o defensor público, ou como a Gabriela falou, o próprio Ministério Público, que pode resolver arquivar um inquérito policial com esse fundamento, utilizar essa questão da honra da mulher, estereótipos de gênero. Então, o juiz ele tem que ser técnico, não pode ser uma apreciação com valores extrajurídicos. Uhum. Perfeito, perfeito. Então, se o agressor ele pode colocar isso no depoimento dele, mas a autoridade policial não aceita isso como, ou o promotor ou o advogado, enfim, não aceita isso como a tese, né, o alicerce da tese. Doutora Gabriela, a gente sabe que os argumentos, eles não apenas eram machistas, eles são machistas, mas eles são aceitos, né, no tribunal. E muitos agressores conseguem ter as suas penas abrandadas, já conseguiram historicamente ter as suas penas abrandadas por conta desse argumento machista. Um exemplo disso, que é um caso que é emblemático aí para a história do direito brasileiro, é o caso da Ângela Diniz, né, de 1976, que o agressor foi condenado, depois de matá-la, a apenas 2 anos de prisão. 2 anos. E aí, eu queria que a senhora analisasse para mim, para todos nós, né? Onde que a senhora vê o erro? Na visão do defensor, ou na habilidade do defensor que consegue fazer com que um crime de homicídio seja abrandado a esse ponto, ou na brecha da lei, efetivamente? Na verdade, eu acho que o problema está na sociedade, né? Porque a nossa sociedade, ela tem, até a doutora Celeste falou na primeira intervenção dela, ela passou um pouco do histórico, né, que a gente tem das mulheres, da opressão das mulheres, da dominação dos homens sobre as mulheres, que vem desde sempre. Então, o fato de um defensor poder usar esse tipo de argumento ser aceito pelo júri, e o júri é composto por pessoas que não são profissionais do direito, isso só demonstra como é a nossa sociedade, né? O advogado que entrou com essa DPF, em que foi concedida a liminar proibindo o argumento da legítima defesa e da honra, aliás, a parte, até para deixar claro aqui, gente, foi um partido político, porque esse advogado até deu uma entrevista recentemente falando que ele precisava de um partido político para entrar com a ação. Mas ele entrou, ele convenceu o partido a entrar com a ação porque ele percebeu que ainda se usa muito o argumento da legítima defesa da honra, não foi só no caso da década de 70 da Ângela Diniz, viu, Melissa? Isso ainda é utilizado e muitos júris têm absolvido os réus com esse argumento. Então, ou seja, existe uma doença na nossa sociedade, que é a desigualdade de gênero, que é a sedimentação da violência contra a mulher, né? O Brasil teve até eu anotei aqui, a Rede de Observatório da Segurança, ela fez um levantamento no ano da pandemia, e segundo essa rede, há 5 casos por dia de feminicídio e violência contra a mulher, né? E por que esses casos... Então, o problema está muito na raiz. Por que esses crimes acontecem? A gente tem uma lei do feminicídio, a nossa legislação que pune os agressores, ela é uma legislação forte, né? Nós temos delegacia da mulher, temos aparelhos capacitados para punir esse tipo de crime. Mas eu acho que o problema está muito mais fundo na sociedade, está nessa cultura machista, patriarcal, misógina, que coloca a mulher em estereótipos do século, sei lá, XII, né? Da época da Inquisição, em que as mulheres que ousavam pensar, que ousavam ocupar os espaços, que ousavam estar nas esferas públicas, eram acusadas de bruxas e eram queimadas nas fogueiras. Eu não sei, hoje a gente não tem mais isso, mas às vezes parece que
é muito parecido. A gente vê as mulheres tentando entrar na política que sofrem violência política de gênero, né? Nós tivemos casos emblemáticos aqui de transfobia, então é um problema social, eu acho, de educação mesmo. Não sei, você deu o caso do Doc Street, ele teve o primeiro julgamento e o segundo julgamento só aconteceu porque houve uma grande mobilização na época do movimento feminista, que fez uma grande campanha porque ficou indignado com a culpabilização da vítima, né? E aí somente assim que houve o segundo julgamento. Eu acho que essa mobilização social tem que ser uma mobilização contínua de conscientização e de transformação da sociedade, senão a gente não vai ter lei punindo, mas a sociedade vai continuar doente. A senhora tem toda a razão. Eu li essa entrevista do advogado que propôs a ação junto ao STF, bem interessante e surpreendente. Ele fala que o levantamento que ele fez foi alarmante, assim, do tanto de casos. Eu vi muita gente falando isso, muitos juristas falando isso, mas esse argumento está em desuso. E ele falou, não está, não. Esse argumento não está em desuso, está sendo usado com muita frequência nos tribunais. Então, por isso que ele propôs essa ação e conseguiu essa vitória, né? Essa decisão foi uma vitória. Doutora Celeste, a senhora avalia, a doutora Gabriela falou sobre a lei do feminicídio. Como que a senhora avalia essa lei? A senhora acha que ela está punindo adequadamente esse agressor? Ou a senhora acha que ainda tem coisas para a gente aprimorar nessa legislação? Então, a legislação em prol da equidade de gênero, ela tem que ser contínua, tem que ter uma progressividade legislativa. E nós precisamos abandonar um pouco o que em criminologia se chama de populismo penal, de nós cada vez mais buscarmos legislações mais e mais repressivas e nada ser feito a título preventivo. Nós temos na Assembleia Legislativa o projeto de lei 130 de 2016, que prevê a igualdade plena entre homens e mulheres, que à época foi subscrito por todas as mulheres que exerciam mandatos eletivos na Assembleia Legislativa. E apesar de já ter passado por todas as comissões, esse projeto ainda não foi submetido ao plenário, em razão de pedido de vistas de deputados que não devolveram há mais de 6 meses esse projeto para votação. Outra questão seria relacionada ao Estatuto da Vítima, de autoria do deputado Rui Falcão, que está em andamento no Congresso Nacional. Por quê? Porque essa legislação, ela é uma legislação que cuida não dos direitos das vítimas de crimes, ele veda expressamente o uso de expressões discriminatórias, expressões que atentem contra a igualdade de sexo, que sejam homofóbicas, expressões que atentem contra as pessoas com deficiência, idosos, crianças. Então, nós trazemos um rol de direitos àqueles que são vítimas de crimes. E já se sabe, para acabar com a violência na sociedade, não adianta nós fazermos apenas estudos de que a prisão não funciona. Nós já sabemos isso. Só não se criou nenhuma outra alternativa ao cárcere. Agora, a prisão não funciona porque você, há 200 anos, só desenvolve estudos a respeito do delinquente e a figura do delinquente. Não são desenvolvidos estudos a respeito da figura da vítima, sendo que esses fenômenos são necessariamente interconectados. Se o Estado e a sociedade não acolhem a vítima daquele crime, essa vítima será potencialmente um futuro agressor, seja no seu ambiente de trabalho, seja reproduzindo comportamentos que são aprendidos na célula, que é a família, que é a primeira forma de socialização que a pessoa possui. Naturalmente, homens ou mulheres vão reproduzir esses padrões de comportamento, seja admitindo-se estar em relacionamentos abusivos ou, da mesma forma, tratando como natural e normal, por exemplo, bater na sua mulher ou praticar violência psicológica ou mesmo patrimonial.
Então, são necessários o desenvolvimento de estratégias preventivas à vitimização. Essas estratégias preventivas à vitimização, elas podem ser efetuadas tanto no nível macrosocial. Então, você já tem determinados coletivos que são vulneráveis à prática de crimes, como, por exemplo, você já tem uma legislação, que é uma ação afirmativa, o Supremo declarou que não havia discriminação na Lei Maria da Penha, já que era uma ação afirmativa em prol da igualdade de gênero. Porque, a rigor, não é tratar desigualmente que faria jus a uma discriminação, mas, como o Celso Antônio Bandeira de Mello sempre colocou, a igualdade é você tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Prostitutas, por exemplo, seria um coletivo vulnerável que o Estado deveria prestar atenção na sua política de segurança pública, dá origem a muitos delitos. A infância, de um modo geral, os índices de crimes contra crianças e adolescentes são alarmantes. Eles só não são divulgados com frequência por serem crimes que, pela sua natureza, comportam segredo de justiça, porque você precisa preservar a criança e adolescente em desenvolvimento. Como nós poderíamos fazer uma política preventiva? Qual é o meio que essas pessoas entram na sua casa? As crianças e adolescentes, elas são vítimas ou dos seus próprios familiares, amigos próximos, ou por intermédio dessas ferramentas digitais. Então, os pais, eles precisam educar as crianças no tocante aos usos das ferramentas digitais. É papel da escola fazer isso também. Ter uma disciplina que esclareça como que a pessoa estaria acessando você. Tá cheio de adultos que se fazem passar por crianças, utilizam a mesma linguagem delas, aparentam ser e entram nas nossas casas todos os dias. Ainda que você esteja em mais completo isolamento, está entrando e pode surgir vários outros fenômenos, como a sextorção e outros tipos de violência contra criança e adolescente. Então, o fenômeno ele tem que ser tratado de uma forma una. Então, nós já temos legislações repressivas, a cada novo crime de repercussão surge uma lei com o nome daquele crime. Nós já temos agora o projeto de lei da questão da Mariana Ferrer, que cuida da vitimização secundária, o projeto de lei do Estatuto da Vítima, do deputado Rui Falcão, ele sistematiza todas essas formas de violência, seja a violência direta, a violência, ou seja, aquela que é praticada diretamente contra a pessoa e ela sofre diretamente o impacto do evento traumático. Nós temos a violência indireta, que quem sofre aquela violência, por exemplo, num contexto de violência doméstica e familiar, tem as crianças que estão sendo vítimas também daqueles crimes. Elas estão presenciando e vão crescer naquele contexto, aquele ambiente disfuncional. E tem a vitimização coletiva. Então, toda vez em que sai uma notícia na imprensa, aumentaram os números de feminicídios, estão alarmantes. Mas todas aquelas mulheres que se encontram em relacionamento abusivo, todo aquele coletivo de mulheres é impactado. Então, não se trata do caso de que você tem um juiz, um promotor, um advogado, não. Aquilo interfere na nossa sociedade, pode gerar uma sensação de pânico, pode não, ele gera, existem estudos de que o papel da mídia, inclusive na proliferação desse medo social, então é preciso que muito mais se pratique um jornalismo como o seu, Melissa, que é um jornalismo informativo, que busca as origens, busca as causas, tenta realmente esclarecer a população do que você apenas noticiar desastres e tragédias. Obrigada, doutora. Inclusive, eu lembrando aqui que a gente gravou sobre o Estatuto da Vítima, eu, a senhora deputada Damares Moura, que é um programa que também está imperdível, porque trata de uma questão muito relevante aí, e tomamos como base o caso da Mariana Ferrer, mas
tantas outras vítimas sofrem o mesmo tipo de abuso ali naquele ambiente jurídico, que não deveria ser assim, né? E aí, a senhora falou sobre a educação das crianças, a deputada Damaris Moura acabou de aprovar um projeto de lei no qual as crianças terão aulas para evitar o abuso, né? Para que elas consigam identificar o abuso dentro do cronograma escolar, elas vão ter aulas para que elas consigam identificar o abuso e possam denunciar. E não só isso, que se tornem multiplicadoras. Importantíssimo a gente tratar dessa questão e trazer essa forma de educar, né? Bem bacana. Doutora Gabriela, de acordo com essa decisão do STF, o uso da legítima defesa em qualquer fase do processo pode acarretar a nulidade da prova, como a senhora bem mencionou anteriormente. Mas eu queria que a senhora me dissesse, até pela sua experiência jurídica, se a senhora acha que podem surgir outros subterfúgios, ou seja, a defesa arranjar outros argumentos muito parecidos com outros nomes para chegar na mesma tese. Com certeza, Melissa, esse é o problema, né? Muitos juristas, inclusive eu cito aqui o Lênio Streck e o Auri Lopes Júnior, eles entendem que para assim, coibir o argumento da legítima defesa e da honra, né? Porque o advogado de defesa, ele pode falar tudo o que é condenável nesse tipo de argumento, né? Ele pode culpabilizar a vítima, ele pode trazer estereótipos de gênero, ele pode falar do comportamento social da mulher, culpá-la por adultério, eventualmente, e pode simplesmente não pedir para o júri que absolva o réu por legítima defesa da honra. Ele pode não usar esse termo. Ele pode sutilmente disfarçar todos os argumentos que são condenáveis, mas não usar a palavra. E, eventualmente, o presidente do júri pode deixar passar, enfim. Como que a gente faz para impedir isso, né? Então, citei o Lênio Streck e o Auri Lopes Júnior, porque ambos defendem a reforma do Código de Processo Penal. Porque qual é o problema do júri? O júri ele pode decidir pela absolvição por íntima convicção. Ele pode responder a um quesito genérico, que a pergunta é a seguinte: o réu deve ser absolvido? Ele só responde sim ou não, ele não precisa fundamentar a decisão. Então, se um advogado, eventualmente, falar mal da vítima, falar, por exemplo, ela saiu à noite, ela usou roupas curtas, essas coisas horríveis que costumam se dizer sobre mulheres, mas não dizer nada sobre legítima defesa da honra, internamente aquele jurado pode entender que a vítima, entre aspas, mereceu ser penalizada por seu comportamento, né? E absolver o réu. Ele pode fazer isso, porque ele não é obrigado a fundamentar a sua decisão. Então, essa soberania do júri, ela é muito criticada porque ela pode contrariar direitos fundamentais, que são os direitos da pessoa, da vítima de feminicídio, né? O direito à vida pode ser suplantado por pré-julgamentos, pela desigualdade, por estereótipos de gênero, pelo estímulo à violência, pelo estímulo à desigualdade. Então, isso só pode ser corrigido se a gente reformar o Código de Processo Penal, estipulando mais quesitos para que o júri justifique e, pelo menos, fundamente o porquê que ele absolveu determinado réu acusado de feminicídio, para a gente poder ter certeza de que argumentos sexistas, machistas não tenham sido utilizados ou não tenham formado a sua convicção, que elementos extra... É isso, como que um jurado pode fundamentar a sua absolvição ou condenação com base em elementos extrajurídicos, com base a violações de direitos humanos? Então, para isso, a gente precisaria... Essa decisão é uma decisão louvável, mas eu temo que ela não seja suficiente para coibir esse tipo de conduta. Que triste. Doutora Celeste, em 2020, a juíza Viviane Vieira do Amaral Arronese foi morta pelo ex-marido, uma juíza. Mais um exemplo de que o assassino não aceitou o fim do relacionamento e usou a honra como um argumento. Doutora, a violência, o machismo e a tentativa de impunidade, pela sua experiência, ela está em todas as camadas sociais?
na realidade, está assim em todas as camadas sociais. Muitas vezes a vítima sequer percebe que ela está sendo vítima de, por exemplo, violência doméstica, violência de gênero, não percebendo. Isso gera essas cifras alarmantes que nós estamos vivenciando a respeito do crime de feminicídio, e que ele mostra que ele não tem camadas sociais. Então, a violência contra a mulher, ela é praticada desde a pessoa mais humilde, e nas regiões mais vulneráveis, até pessoas mais esclarecidas e que supostamente deveriam não praticar esse tipo de conduta. Então, sendo a violência um fenômeno da sociedade como um todo, nós precisamos, como eu disse, trabalhar muito mais a prevenção do que a questão da punição. Até queria fazer um adendo ao que a Gabriela disse, que é isso mesmo. Mas precisamos lembrar que foi na década de 90 que foi introduzido esse quesito, na década de 90, não, desculpe, já nesse século, que foi introduzido esse quesito genérico a respeito do perdão, ou seja, se o jurado, por qualquer motivo, entende que o réu deva ser absolvido. Não é utilizado esse termo pelos advogados, que o réu agiu em legítima defesa da honra. Esse termo já tinha jurisprudência pacífica de que não cabia o uso da honra, já que, à luz da Constituição de 1998, a honra pertence à mulher e não ao homem. Se abandonou, pelo menos formalmente, ou seja, no papel, essa diferença de papéis entre homens e mulheres na sociedade. O artigo 5º, primeiro inciso 1, já trata: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, como a Gabriela falou, são utilizados subterfúgios. Nós podemos coibir o júri, ele ter um sistema bifásico, então, contribuindo para essa reforma no Código Penal, assim, não teria como o jurado fundamentar, já que ele decide por íntima convicção. Mas não há necessidade da permanência desse quesito que não tem nenhum caráter jurídico ou técnico e totalmente desvinculado das provas que foram produzidas no processo. Então, ponto 1 é eliminar. Houve um equívoco do legislador, uma franca tendência à impunidade. Então, nós não podemos, a pretexto de se evitar encarceramentos, permitir que mais e mais crimes hediondos sejam praticados na nossa sociedade. Isso é um ponto muito importante. Então, não teria como o jurado fundamentar essa decisão, mas nós temos um sistema bifásico, porque antes da questão ser levada para o juiz leigo, que é a pessoa que integra a sociedade, se entende assim que os crimes dolosos contra a vida são de tamanha importância que somente os seus pares podem julgar, mas não o julgador. Nós temos uma fase que é uma formação preliminar de culpa. Então, tem a fase da pronúncia. De repente, inibir que pessoas que não foram ouvidas nessa fase possam ser ouvidas em plenário somente para impactar os jurados. Porque dentro daquele ambiente em que existe, digamos assim, um mínimo julgamento, na forma mais fácil de entender, antes da pessoa ser julgada pelo tribunal do júri, já é feita uma admissibilidade da acusação. Então, já se produziram as provas periciais, já se ouviram as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa. E aí o juiz, o que ele pode fazer? Ele pronuncia o réu, significa que o réu está apto a ser julgado pelo tribunal do júri. Ele pode impronunciar o réu, dizendo, então, não tem provas de autoria, nem de que o crime existiu, pode absolver sumariamente, em hipótese que já está assim, muito impactante, que a pessoa agiu em legítima defesa real, não da honra, legítima defesa
porque ele respondeu uma agressão injusta, atual e iminente, então aí seria uma legítima defesa tecnicamente falando. E então, ouvindo essas pessoas, como a Gabriela fala, a pessoa senta lá e fala, ela nunca foi boa mãe, sempre chegava tarde, estava sempre bebendo e tudo mais. Precisamos, então, dar um poder discricionário maior ao julgador para vedar esse tipo de perguntas. Até porque, em outros contextos, nós verificamos que essas perguntas ilimitadas, elas têm causado uma vitimização secundária, né? Em outros tipos delitivos. A pessoa ainda não faleceu, mas ela fica tão impactada. O trauma causado pela justiça é maior do que o trauma causado pelo crime, o que em si só é um desestímulo até a própria denúncia, né? Então, eu acredito que a reforma do Tribunal do Júri poderia ser nesse sentido, suprimir esse quesito quarto do perdão por qualquer motivo, que não é chamada legítima defesa da honra, é a área jurídica que apelidou de legítima defesa da honra, porque é utilizado com base nesse dispositivo toda sorte de argumentos discriminatórios e atentatórios contra os direitos fundamentais. E precisamos trazer para o processo penal, isso é uma urgência, o Brasil está muito atrasado, a Declaração dos Princípios Básicos de Justiça das Vítimas de Crimes da Assembleia Geral das Nações Unidas é de 1985. E vários países já implementaram estatutos da vítima, ou seja, você traz para o processo penal a figura da vítima que passa a ter direitos materiais e processuais. Então, não é mais uma discussão Estado opressor contra o réu, que tem o seu direito de liberdade, e para garantir o direito de liberdade do réu, tem que ser dados direitos e garantias. Por outro lado, tem mais um componente nessa história, a vítima. Então, nós não vamos ter mais uma relação binária, Estado opressor, para passarmos a ter uma relação em que todas as pessoas envolvidas no contexto da prática de crimes sejam consideradas, tenham seus direitos fundamentais resguardados e preservados. A questão é realmente muito complexa e é muito importante que a gente volte os olhos com muito cuidado para cada parte desse todo. Até porque isso não é uma novidade. Está entranhado há muito tempo no ordenamento jurídico, na sociedade, então é um processo de todos nós. Doutora Gabriela, a gente está com um tempo já curtinho, eu queria que a senhora falasse rapidamente sobre essa súmula de 2019 da OAB que impede a inscrição de agressores. E por que eu quero colocar essa questão? Porque eu acho que tem muito a ver com o que a doutora Celeste acabou de falar, da visão. Então, quer dizer, essa nova geração de advogados, na concepção da senhora, ela pode de alguma forma ser peneirado, vamos dizer assim, falando de uma maneira até meio grosseira, ser peneirado e tirar ali de alguma maneira os machistas do meio do caminho, ou esses potenciais agressores, ou seja, aqueles que têm a visão de que isso não tem problema, né? Como é que a senhora vê essa súmula da OAB? Olha, essa decisão da OAB de coibir a entrada nos quadros, né, da Ordem dos Advogados do Brasil de agressores de mulheres, ela é muito importante porque dá um exemplo. Mas, infelizmente, eu acho que não vai ser isso que vai coibir esse tipo de argumento pela defesa, porque eu não sou uma advogada criminalista, tá? Minha área é outra, na pesquisa, eu pesquiso direito constitucional e eu sou eleitoralista, até eu já participei de programas aqui falando sobre direito eleitoral. Mas os advogados criminalistas, eles sempre invocam a ampla defesa, olha, o que for possível para absolver o réu, nós vamos utilizar. E se a gente pegar o próprio caso do Doca Street,
O advogado dele, o doutor Evandro Lins e Silva, ele é muito homenageado pela OAB, ele foi um grande quadro da OAB, e eu duvido que ele tenha algum dia encostado no cabelo de uma mulher. Então, assim, os advogados que invocam esses argumentos machistas não são, em regra, não são aqueles que cometem esse tipo de ato. Então, você simplesmente negar a entrada de advogados que sejam agressores de mulheres nos quadros da OAB é uma questão moral, ética muito importante, mas para coibir esse tipo de argumento, eu acho que seria interessante a OAB começar a pensar em passar pelo Conselho de Ética alguma repressão a advogados que invoquem isso como argumento de defesa. A desigualdade de gênero, né, que culpabilizem a vítima, que tragam elementos extrajurídicos que sejam contra direitos humanos em suas defesas, eles poderiam eventualmente sofrer sanções pela OAB, como uma fiscalização de suas atitudes. Eu acho que seria algo mais... Eu estou falando rapidamente porque você falou que o nosso tempo é curto, mas acho que seria muito mais produtivo. Doutora, obrigada, viu? Obrigada as duas pelo trabalho, pelas bandeiras, pela luta, porque isso é uma luta efetivamente. Eu queria que vocês, doutoras, fizessem um minutinho de considerações finais para que a gente possa encerrar esse programa e deixar uma mensagem para o nosso público. Doutora Celeste, por favor. Bom, eu acho que, como esse é um programa da Assembleia Legislativa, eu faço um apelo, então, aos legisladores que procurem aprovar leis que garantam a igualdade de gênero. Leis que garantam a igualdade de gênero não necessariamente elas possuem o termo mulher no seu texto, até porque estudos de gênero espanhóis dizem que a tendência atual é que você, com base nas estatísticas, por exemplo, a mulher já se sabe que é a maior incidência de mulheres vítimas de crimes de roubo e homens de crimes de furtos. Então, vamos tratar desses fenômenos com base na estatística sem precisar adjetivar as situações. Não se estará fazendo nenhum tipo de tratamento discriminatório, mas simplesmente colaborando para uma sociedade mais justa e solidária. Doutora Gabriela, por favor, as suas considerações finais. Eu vou aproveitar, pegando um gancho na fala da doutora Celeste, para compartilhar com vocês que na semana passada a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, até anotei o número aqui, 5.096 de 2020, que foi apelidado de projeto Mariana Ferrer, né, em homenagem à mulher que foi vítima de preconceito, discriminação. Isso foi muito amplamente divulgado na imprensa, foi uma coisa institucional, né? Porque ela era vítima de um estupro e havia juiz, promotor, advogado de defesa, todos homens, e ela foi exposta a acusações pelo seu comportamento, enfim, social. Então, esse projeto de lei ele proíbe proíbe e ainda pune com sanções administrativas e penais qualquer autoridade, desde polícia, promotor, juiz, advogado, de imputar condutas sexuais ou extra-autos a vítimas de violência sexual. Então, esse projeto é muito importante, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e ele vai ser submetido ao Senado. Então, vou aproveitar o apelo da doutora Celeste, fazer um apelo para que os nossos senadores aprovem esse projeto e também agradecer você, Melissa, a doutora Celeste, por esse bate-papo tão produtivo no dia de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito importante a gente tratar desse assunto, esclarecer, permitir que as pessoas em casa entendam melhor essa temática e o porquê que ainda temos que ter esse tipo de debate em 2021. Importantíssimo, contem conosco sempre para esse e outros debates aí esclarecedores. Muito obrigada. Muito obrigada a ambas, doutora Celeste e doutora Gabriela. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou sobre aquela decisão do STF que não permite que seja usado mais a tese de legítima defesa da honra. A gente conversou com a doutora Celeste dos Santos, promotora de justiça, e a doutora Gabriela Araújo, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!
Obrigada.